o mundo já não é mais o mesmo. Algo está acontecendo. Está tudo diferente e não estamos sabendo lidar com isso. Guerras, crise econômica, instabilidade, mas o maior impacto não é político e nem econômico. Tem algo que está sendo destruído silenciosamente, mas a maioria das pessoas nem percebeu. Fique aqui conosco que nós vamos te revelar o que está por trás de tudo isso. Roda a vinheta. Graça e paz! Graça e paz, seja muito bem-vindo ao podcast Transmitir. E você que já chegou aqui e que está interessado em saber que assunto é esse, o que está acontecendo, já vai dando seu like, né? Vai dando seu joinha, vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal. Isso. E daí já comenta, né, gente? Já comenta se você já sabe o que é que tá acontecendo. Aproveita você que tá chegando aí, começou a assistir agora, já coloca aí de onde você está assistindo pra gente saber, certo? Então, ouça, vamos trazer um panorama, né? Você viu ali o card de entrada e realmente, né, a gente não tá preparado para isso, né? O que parece. Estamos preparados ou não estamos preparados? E a gente tá... Vamos fazer um panorâmico para o pessoal entender, né? Guerras e tensões, né? Guerras, rumores de guerras, tensões, o fechamento do Estreito de Hormuz ali, né? Onde passa o combustível, né, gente? Então, é algo que mexe muito na economia, e a economia está estável. O medo é coletivo, incerteza mundial. Ninguém sabe o que vai acontecer. O mundo nunca esteve tão conectado, e ao mesmo tempo também nunca esteve tão sobrecarregado. Por quê? Porque a gente depende de tudo que acontece em qualquer lugar do mundo. A gente estando conectado, o que acontece lá do outro lado do mundo está nos atrapalhando, tá ditando o que vai acontecer aqui no nosso país. E voltando ali pro fechamento do Estreito de Hormuz, as pessoas ficam pensando assim, eu acho interessante que eles falam assim, 20% do petróleo mundial passa por ali, mas eu tô achando que é 80%. Porque o barril de petróleo chegou a quase $120, né? $120. Tá, mas o que isso tem a ver? Calma, olha só. Se sobe o barril de petróleo, sobe o combustível. Se sobe o combustível, sobe o transporte. Se sobe o transporte, sobe a alimentação, sobe tudo. Tudo sobe. Não é somente o combustível, né? Os fertilizantes, né? Os fertilizantes para plantações também passam pelo Estreito de Hormuz. Esse é o principal problema, né? Exatamente. É a questão dos fertilizantes que o pessoal usa para plantação. Por isso que atrapalha tanto, né, a questão. É interessante a gente explicar que a gente está vendo isso a curto prazo, mas o que está acontecendo agora vai repercutir a médio e longo prazo. Porque a recuperação desses fertilizantes que não estão chegando, assim, tem produtores rurais dizendo que não vão conseguir plantar para a próxima colheita. Por causa dos fertilizantes. Exato. E depois não vão conseguir distribuir. Exatamente. Por causa do preço do diesel, né? Que está muito alto. Então, o que a gente vê, né? A gente vê muito o pessoal falar que o Brasil ele é 80% e autossuficiente em combustível, mas a gente está vendo subir na bomba, né? A gente está vendo aí que o consumidor final não tá recebendo, né, essa questão dessa autossuficiência. E também a gente ouve falar que o Brasil não importa alimentos, que o Brasil é autossuficiente em alimentos, mas aí é que está a questão. O Brasil ele é autossuficiente em alimentos, mas ele não tem o fertilizante. Que serve para as plantações. E como a gente falou, como tem essa questão do transporte, tudo vai subindo.
tudo vai aumentando, porque subindo o combustível, sobe também o transporte, e aí fica muito caro para as pessoas que plantam para. Aí a pessoa já pensa, né? Tá, mas vale tanto, e aí eu vou plantar e não vou ganhar nada, né? Então tem muito produtor já falando que não vai plantar esse ano. E aí vem a incerteza da fome, né? Estoque de alimento e coisa. Mas eu quero ouvir a tua opinião. Coloca aí o que você acha que vai acontecer. Escreve no chat, escreve nos comentários pra gente ver. Então, além de todo o impacto econômico, geopolítico que a gente está vendo dessa questão, né, da guerra, da fome, da preocupação que as pessoas estão tendo, qual é o impacto emocional? Como as pessoas estão se sentindo? Será que isso está trazendo aquela preocupação da pandemia, né? Parece que tá se repetindo, né? A Pois é, sensação, é uma sensação né? que as pessoas vão ficando com medo, né? As pessoas estão cansadas, preocupadas com o que vai acontecer com o futuro, com medo do que pode acontecer amanhã se essa guerra prolongar. E aí o que entra? Aí entra a ansiedade. O medo, a ansiedade. Aí entra insônia. Tá, mas como assim? Por quê? Por causa dessa incerteza, dessa quantidade de notícias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa sensação de... A principal é a sensação de perda de controle. Porque a gente gosta de estar no controle das coisas. E quando a gente não tem o controle, aí começa a se perder. E aí a gente vai... E é interessante que a gente vai desanimando, vai desesperançando. Tu vai ficando sem esperança do futuro. E isso vai afetando também, muitas vezes, a tua fé. Né? Teu domínio próprio, tu já não consegue, já não tem mais aquela paz que você tinha. Por quê? Porque não tem mais a estabilidade econômica, sabe? Parece que o mundo tá todo trancado, parece que as coisas não estão se encaixando, né? E do nada, assim, todos os dias tem 3, 4, 5 notícias bombásticas que te desestrutura. É verdade. Mas o que a gente tem, né, na palavra? Em Mateus 24:6, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra. Não entrem em pânico. Olha só. Ó, esse é o ponto. Já anota aí. Se eu fosse você, eu já anotava e meditava nesse versículo. Repete para nós novamente, amor. Mateus 24, versículo 6, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Não entrem em pânico. Não vamos Jesus está nos falando já, né? Não vamos entrar na escatologia, né? Porque tem muita gente tentando cruzar as informações com a geopolítica e a escatologia. E aí a gente vai escutar de tudo. Mas eu confio no que o Senhor fala. Eu prefiro, né, seguir o que Jesus diz, né? Por exemplo, tu leu Mateus ali, né? Mateus 24. Mateus 24, o Senhor dá um panorama do que vai acontecer, né? Tudo. Mas o principal é a mensagem por detrás. O que ele está dizendo? Não entre em pânico. E o que a gente está fazendo agora? O que está acontecendo com a população mundial? Aí a gente pensa assim, não, mas Jesus, é lá no outro lado do mundo. Mas e por que você anda ansioso? Por que você anda sem dormir? Aí você vai dizer, não, é as minhas preocupações, que eu tenho que honrar os meus compromissos, tá? E tudo que a gente falou no começo do programa, do podcast, Sim. vai afetar de qualquer forma você diretamente ou indiretamente. É o excesso de informação, né? É aquilo que a gente faz o tempo inteiro. A gente roda ali o feed, né? Do Instagram, ou do Facebook. Bom, infelizmente, hoje em dia, o Facebook, eu vejo que é muito voltado para a política. Notícias. Sempre as piores notícias. Sempre as piores notícias. As piores notícias. Morte. Exato. Sempre no Facebook, De vez em quando aparece o aniversário. Também. Para dar uma equilibrada. Mas a maioria é assim, né? Isso que me chama atenção. Que o que a gente percebe, né? A gente tem uma faixa etária de cada rede social, né? De cada rede social. Exatamente. E a partir dos 40, em torno de 45 para cima,
é o Facebook. Isso. Então, a gente nota que essa faixa etária, ela é muito mais preocupada, muito mais focada nessas questões. E os mais jovens estão mais preocupados com outras questões, mas também já começam ali, você no Instagram já vê, né? Que aí o Instagram, ele já é de 25 até os 45 ali. Isso. E depois dos 25 para baixo é o TikTok. Isso. Aí é outra história. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Então, assim, Tá, mas... Desculpa te cortar, mas Diga. olha só. Aí vai... Tá, mas então eu tenho que me alienar do que tá acontecendo? Ah, mas não vamos ser nem ficar como no TikTok, no mundo, né, no mundo de Bob, no mundo de Nárnia. Até que se fosse no mundo de Nárnia era bom, né? Mas nem também ao outro extremo de querer resolver tudo, né? Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. E aí a gente volta de novo para esse versículo que foi falado. A gente sempre volta para a palavra porque é o princípio, é a base da nossa vida. O Senhor Jesus diz assim, ó, não entre em pânico. Vou trocar, tá? Não fiquem nervosos. Não se preocupem. Depois, mais adiante, ainda ele diz, porque é necessário que isso aconteça. Se você seguir lendo ali, entende? Mas o ponto é, o que ele está dizendo? Ele está te dando um direcionamento, uma direção. Não é um conselho. Ele está afirmando, não entre em pânico. E por que a gente entra em pânico? Por isso essa questão que tu falaste, o excesso de informação vai... Porque o problema não é o que está fora. Exato. O problema é como fica dentro. E aí vem a questão da falta de identidade, que a gente fala muito aqui nos podcasts, muito do Instituto Transmitir. A gente sempre pergunta para a pessoa quem você é. Aí a pessoa vai responder, né? Minha profissão é X, eu sou esposo da fulana, tenho uns filhos. Aí vai dar todas as características, mas se tira tudo, como aconteceu com Jó. Quem você é? E aí entra aquele vazio. 99,9%. E isso é estatístico mesmo, não sabe responder. E aí nós temos um problema. Excesso de informação, falta de identidade e desconexão espiritual. Quando eu falo da desconexão espiritual, eu falo da desconexão com Deus. Claro, porque você não está ouvindo mais a voz de Deus. Exato. Aí você não tem mais a paz que excede o seu entendimento. Que você quer entender tudo, quer controlar tudo, quer do seu jeito, né? E não é do meu jeito. Se há uma programação, e essa programação ela não é sua, ela é de Deus. Muitas vezes você programa as coisas, vai fazer isso, e não dá tudo errado. Acontece tudo diferente, ou quase tudo diferente. Por quê? Porque existe uma programação e ela é de Deus. E ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele. Ele não vai perguntar para você se você tá pronto, se você tá preparado. Não, ele vai fazer na hora que ele tem que fazer. E aí vem a questão assim, tá, mas o que eu tenho que fazer? Nada, quase nada. Você é responsável pelas suas decisões, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Só que assim, ó, o problema, sabe qual é? Basicamente, é que você tá cheio de informação inútil, que te leva para qualquer lado, menos pro caminho. O Senhor Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Olha só, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok, mas vamos pegar essa primeira parte. Eu sou a verdade, então o que diz em Mateus 24 ali é a verdade. Não se preocupe, não entre em pânico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vive aqui agora se você segue o caminho, senão você sobrevive. E quando você está ansioso, quando você está com insônia, quando você está atormentado pelos teus pensamentos, atribulado, como diz o cristão, no deserto, como diz os nossos irmãos, você não está vivendo. Você está sobrevivendo. E olha o que diz aqui em Provérbios 4:23. Já anota aí. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Isso é a tua responsabilidade. Acima de tudo, gente. Tudo. Você tá vendo o que a Bíblia tá falando? Acima de tudo, se você tiver que escolher uma coisa para fazer, acima de tudo, guarde seu coração. Coração é o quê? Alma. Exato. Pensamentos e emoção. Sentimentos. Exato. Isso, emoções. E sentimentos. Então, assim, ó, se você quer fazer algo, guarde seu coração. Tá, como assim? Tá, mas aí o que acontece? Aí você fica
se enchendo de informação, como a gente falou. Me dá um mate. Ah, quer chimarrão? Claro. Aí você fica se enchendo de informação, como a gente estava falando ali. Tá, a pergunta que eu te faço. Isso te deixa bem ou te deixa mal? Te deixa angustiado? Te deixa triste? Te deixa ansioso, com medo? Então, você não está guardando seu coração daquilo que é ruim. Você está expondo a sua alma àquilo que é ruim. E aqui diz, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se a gente fosse, né, ali um pouquinho no outro provérbio, né? Diz assim como você pensa, assim você é. Então, o que entra para dentro de você, através do que você vê, né? O seu coração fica cheio, logo você pensa naquilo. E assim como você pensa, acontece. Assim como você pensa, você é. E não é esse pensamento que a gente controla, né? Esse pensamento que a gente... Eu vou pensar que eu sou rico daqui para frente e vou ser rico. Não, não é assim que funciona. É algo lá no seu Não é o pensamento positivo, tá? Não, não é pensamento positivo. É algo lá no seu interior, lá na sua alma. Você precisa viver esse pensamento. Exatamente, aquilo que você vive e acredita. Tanto é que Jesus fala, né? Que você orar e acreditar, então acontece. Essa é forte, sabe por quê? Porque... Mas o que acontece? Eu oro e nada acontece, porque você ora da boca para fora. Você não crê no que você está orando. Sabe o que você crê? No que a televisão passa, no que você vê na rede social. Aí você vê um caos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. O mundo entra em caos, mas quem não tem direção, se perde. O mundo pode estar em caos, mas se você não tem uma direção, você também vai ter um caos interno. O problema não é o caos externo que a gente está vendo. O problema é o caos interno que você está vivendo, ao ponto de você não saber quem é, ao ponto de você simplesmente seguir sobrevivendo todos os dias naquele piloto automático como um robô, a qual não faz sentido viver. Aí você chega a um ponto, que é o muito comum quando chega aqui no consultório, a pessoa assim, não tem mais vontade de viver. Ela já está num quadro de depressão. Mas a depressão não nasce do nada. A depressão nasce como? Com uma preocupação, com um medo, com uma ansiedade, com uma crise de pânico, até que a pessoa não aguenta mais e joga a toalha. E aí ela está num quadro de depressão, que a vida não faz mais sentido. E aí se a gente volta para o primeiro versículo que a Márcia falou, não entre em pânico, não fiquem ansiosos. Para quê? Para não ficar sobrevivendo. E ainda depois a gente falou, acima de tudo, guarda o teu coração. Para quê? Para que tu não fique ansioso, para que você não tenha medo, para que você não entre em quadro de depressão, para que você não tenha insônia. Tá entendendo a responsabilidade? Eu repito novamente, o mundo pode estar um caos, mas a questão é, você vai aceitar esse caos dentro de você? Ou você vai reagir? Geralmente, né, esse caos, ele vai se instalar em pessoas que não têm base emocional. Exato. Aquelas pessoas que não trabalharam ainda o seu interior, pessoas que ainda não sabem que precisam ser transformadas, pessoas que muitas vezes olham para o outro e acham que o problema está fora. Tem uma dependência do que é externo, não depende da paz que vive dentro de você, ou você nem tem paz interior. Você não tem paz interior por quê? O Espírito Santo não habita aí dentro desse templo? Em João 14, 27, né? Jesus disse, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não se perturbem e nem tenham medo. Mais uma vez o Senhor falando. Não te preocupa, não te incomoda, não entre em pânico, não tenha medo. Não entre em pânico. E aqui ele diz, deixo-lhe a paz, a minha paz eu dou. E ainda assim, né? A gente resumiu esse versículo, mas não é a paz que o mundo te dá.
É a paz que excede teu entendimento. Exato. Então pode estar um caos lá fora. Pode, olha, tá. E aí começa a falar, né? Vai ter guerra, vai não ter guerra, vai acabar o mundo, vai vir. Agora o 13 Atlas que tá dando volta. Então tem muita coisa. É muita informação. É muita gente. informação, mas o que tem por detrás disso? O que está por detrás de tudo isso? Medo. Ponto. Se você tiver esse entendimento. O mundo, ele quer te trazer medo. E você cai rapidinho na armadilha do medo. O inimigo, ele só precisa te deixar com medo. Porque com medo você tem fé no diabo. Ai, falei. Misericórdia. E agora? Como assim? Como assim, Márcia? Como assim, pastora Márcia? Fé no diabo, isso não é uma heresia? Deixa eu explicar para você. Vamos explicar? Então, assim, ó, o que é fé? Fé é algo que eu não vejo, mas eu confio. Eu troco a palavra fé por confiança. É mais fácil de entender. Ou você confia ou você não confia, certo? O que é medo? Falta de confiança. Mas vamos fazer Quero que você feche os olhos e imagine agora. Imagine 2 túneis escuros, um à esquerda e um à direita. Vamos dizer que o túnel da esquerda é o túnel do medo. Então você entra nesse túnel escuro e você começa a ter medo, porque você não sabe se você pode ter um buraco, pode ter algo que pode te pegar, pode ter, sei lá, 1000 coisas, porque você não está vendo. Então você tem uma incerteza, certo? Isso é o medo, que é o que você está vivendo agora. Abre teus olhos. O que você está vivendo agora é incerteza, é o medo, é o túnel escuro. Você não sabe o que vai acontecer. Mas lembra que o que a Marta falou no primeiro versículo? Ó, tudo isso tem que acontecer, diz o Senhor. Mas não entre em pânico. Agora tu fecha os olhos e vê outro, agora o da direita, que é um túnel escuro. Esse túnel escuro é interessante, parece o outro, só que tu dá um passo, o Senhor coloca o chão para te pisar e ele fica branco, iluminado. Cada passo que você vai dar, ele vai colocando o chão para que tu vai pisando. Isso é confiança, você confia no Senhor, indiferente do que está acontecendo. É que o medo, exatamente, né? É que o medo, você imaginando ali dentro do túnel, né? O medo, ele te paralisa. Exato. E você não consegue dar o passo. Uhum. Na fé, na confiança em Deus, você consegue dar o passo. Eu gosto de dizer assim, ó. Você vai para um prédio, tá? Coloca aí de 20 andares e você se joga. A fé é se jogar nos braços do Senhor, sabendo que Ele vai te segurar. Tendo a certeza. Tendo a certeza. Você se jogaria, não, né? Então, você não tem fé. Muita coisa. Não vai ter jogar. Não é isso. Só para exemplificar. Eu só estou exemplificando, por favor. Não é isso que eu estou falando. Você entendeu? A fé é quando você está na frente a um problema, uma situação que você está vivendo agora, que esses conflitos, essa incerteza, você ter a certeza que o Senhor é o Jeová Jireh que te provém. Eu amo Marcos 4:40. Vou até abrir aqui. Você pode abrir aí na sua casa. Marcos. Enquanto a Márcia vai abrindo aí, quando a gente fez o Metanoia, agora 2 semanas atrás, se não me engano, a gente trabalhou essas questões, né? Principalmente os traumas e os ciclos repetitivos, né? E é interessante que a gente está recebendo muito testemunho das transformações que aconteceram. Por que acontece esse tipo de coisa? Ah, é por causa que é vocês? Não. Quem transforma é o Senhor, tá? Mas e qual é o problema? Você está tão perturbado, no sentido de confuso mentalmente, que você está deixando a vida te levar. Quando a gente faz uma imersão ou um seminário, as imersões são mais profundas. Por quê? Porque o ambiente é preparado para que você possa entender o que está acontecendo e permitir a ação do Senhor na tua vida. Então, o que acontece quando a gente faz o metanoia? A gente traz muita clareza, muito entendimento, você entende como funciona e você permite, consciente e inconscientemente, que o Senhor faça a obra na tua vida, e aí ele transforma, ele quebra ciclos, ele quebra crenças limitantes, ele restaura a tua essência, ele cura as tuas feridas emocionais. Então,
A imersão, entenda que é um recurso que Deus entrega. É uma ferramenta. E aí o que acontece? Você está no meio dessa confusão, desse caos, e está orando, e está firme na oração, e está orando. E o Senhor está te dizendo, eu estou te enviando recurso, eu estou te enviando recurso, eu estou te enviando podcast, tu tem a minha palavra, que é o manual, tu vai à igreja, que tem o culto, tudo isso é recurso. A imersão é recurso, o seminário é recurso. O problema é que você não valoriza o recurso que o Senhor te dá. Você não tem tempo para o recurso, mas você tem tempo para se atualizar das informações que o mundo está te dando. Para gerar o quê? Que a gente acabou de falar? Medo. Sabe o que acontece na prática, para você entender numa imersão? Você entra com medo e sai com fé. Tá entendendo a diferença? Você entra com medo, entrega o medo, você entende como o medo te trava, te aprisiona e você sai livre porque fortifica a tua fé. É isso que acontece, porque você permite e deixa, sabe, você reserva aquele tempo para ser transformado, para experimentar que o Senhor te transforma. Deu? Conseguiu achar aí? Claro. Ah, então tá bom. Olha, vou voltar um pouquinho antes ali, tá? Em Marcos 4:35. E o que aconteceu, né, gente? Deus, aí é que tá a desconexão que a gente falou. Você tá desconectado espiritualmente, então você tem medo. Quando você está conectado espiritualmente, você não tem medo. Olha aqui, eu acordo durante 3 dias. Eu olho no relógio 4h40. 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 Eu digo, gente, o que isso está falando? Tem algo aqui. O que Deus quer falar comigo? Fui lá e coloquei. Marcos 4:40. Foi o que eu achei que tinha 4:40. Né? Eu procurei na Bíblia o que tinha com 4:40. Achei Marcos 4:40. Mas vamos antes ali. O que é, né? Ao anoitecer, Jesus entra no barco com todos os discípulos e diz, vamos atravessar para o outro lado. Eu vou falando assim, que eu tô parafraseando, tá? Você vai lendo aí. Tô aqui na NVT, tá? Na versão aqui NVT. Com Jesus a bordo, eles partiram, deixaram a multidão para trás, embora os outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Gente, pensa na paz que excede o entendimento. Era a paz de Jesus, olha isso. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos todos morrer! O Senhor não se importa! Jesus despertou, respondeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquietem-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então, presta atenção aqui. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? O que está dizendo aqui? Se eu tenho medo, ainda não tenho fé. Pega essa chave. Olha, mais explicado que isso é impossível. A questão é, por que você ainda tem medo? Talvez você precise priorizar um tempo para sua alma, para o seu emocional, entende? E não ficar só no racional. O que é só no racional, gente? Vou dar a explicação para ti, tá? Trabalho, paga conta, resolve problema, e aí daí sabe o que acontece? Daí você se cansa. Você, olha, chega, não aguento mais. Aí você espiritualiza tudo. Aí você terceiriza tudo para Deus, ou a culpa é do Satanás. E você não cuida da sua alma, como foi dito, de tudo. Cuide da tua alma, porque dela provém a tua vida. Tá entendendo como a gente inverte as coisas? E como que a gente pode cuidar da alma, né? A gente falou aqui, mas vamos ser mais direto, né? Bom, você não controla o mundo, mas pode controlar como você responde a ele. Você não controla o mundo, mas pode controlar
as tuas reações perante ao mundo. Então, voltamos novamente para a tua autorresponsabilidade. Exatamente. Então, como que eu vou voltar para minha identidade original? Como? Como? Olha, buscando a Deus. Exatamente. A gente precisa entender. Bom, eu sempre digo, né? Você quer achar a sua identidade original? Começa lendo primeiro Pedro. Livro de primeiro... Não, 1 João. 1 João, desculpe. 1 João. Livro de 1 João. Leia. Mas leia assim, ó. Leia devagar. Meditando, não é correndo. Não é correndo. Bíblia a gente não lê correndo. Não é competição. Quem lê mais rápido. Não, é quem bota em prática. É quem bota em prática. Se tivesse uma competição de Bíblia, não é quem leu a Bíblia. Que um dia, incrivelmente, uma senhora, ela me falou que ela já tinha lido a Bíblia quantas vezes? 20 vezes. 20 vezes. Todinha. Tá bem, hein? E aí eu disse assim, nossa, meus parabéns. A senhora é um exemplo. Aí ela senta lá na minha casa, tá ligada à TV, por acaso fala alguma coisa que o macaco tava fazendo um joguinho lá. Tava fazendo uma experiência, Estavam fazendo uma experiência e o macaco tava jogando um videogame. Chimpanzé. E aí, gente, a irmã me olha e diz assim, viu? Por isso que a gente veio do macaco. Tá entendendo a diferença de você ler e entender? Você só entende quando você medita. Por que eu tenho que meditar? Porque é o Espírito Santo que te revela. Exatamente. Que fala na Bíblia. Que muita gente diz assim, eu não leio a Bíblia porque a palavra é... É difícil. Não. Desculpe. Fugiu agora. A palavra mata. Gente. A letra mata. Só a letra mata. Para, só um pouquinho. Ouve. A letra mata. Matou ela. Matou. Ela não sabe nada. Mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque eu preciso ter o Espírito Santo para ler. Então adianta eu ficar lendo, decorando a Bíblia? Não. Até porque se você ler e decorar e não meditar, você não consegue aplicar. E se você não aplica, não tem transformação, então não tem conversão. Tá entendendo a lógica? Exatamente. Então você vai encontrar respostas na Bíblia no momento que você tiver com o Espírito Santo, meditando, aprendendo, transformando, colocando em prática. Bom, então o que a gente faz? Então, para não entrar nesse caos, volta para tua identidade, tá? Como eu volto? Como disse a Márcia, vai lendo a palavra, vai meditando, vai... É um processo, tá, pessoal? É um processo. O problema é que você quer milagre na tua vida o tempo todo. Não. Milagre é exceção, tá? Exceção. Ah, mas tu olha assim, mano, a Bíblia tá cheia de milagre, tá? Mas tu tem que entender o contexto, tá? Não era toda hora, é porque tal, é assim, ó, as histórias estão tudo agrupadinha. Então, de uma folha para outra, às vezes passou 1000 anos, tá? Dependendo da situação ali. Então, não é toda hora. O que é toda hora é recurso que o Senhor te entrega para te passar pelo processo. O problema é que você está no processo e não quer pegar os recursos que Deus te dá. Essa é a diferença. Porque eu sempre fiz do meu jeito. Eu já sei como é que é. Eu tô aprendendo com a Márcia fazer vozinha e fazer assim, tá? Porque tu viu que ela mudou a voz na hora que ela foi falar ali, né? Bom, fortalecer o seu emocional. Como que a gente fortalece o nosso emocional? Como? Assistindo os podcasts se transmitir é uma forma de fortalecer teu emocional. Não precisa ser só conosco. Entendeste? Claro que você procura um profissional alinhado à palavra. É, exatamente. Beleza, ok? Porque informação tem de abalde, aí que você sabe. Né? Agora, a informação correta, que está no caminho, como a gente viu, que está em cima do quê? Em cima de princípios cristãos. O que eu preciso explicar para você, tá? Existem, eu vejo muita gente falar, né? Jesus, ele cura. Óbvio, só ele cura. Aliás, para aí, só ele cura, mais ninguém, tá? Se tiver outra cura, anota, é falsa. Eu acho que você anota aí. É só falsa, é falsa, vai sair do outro lugar, tá? A gente já tá lá no mundo espiritual, mas eu só tenho para dizer assim, ó, só Jesus cura.
Tá, mas ele levou tudo na cruz. Beleza. A pergunta que eu te faço é: se Jesus levou tudo na cruz, por que você tem dor de dente? Se Jesus levou todos os seus problemas na cruz, por que você ainda tem medo? Por que você ainda vai no hospital? Por que você ainda vai no médico? Aí, quando chega na parte emocional, a pessoa diz assim: ah, mas é só orar. É o extremo que eu falei. Exatamente. Ou é muito racional ou espiritualiza tudo. Exatamente. Aí, o que eu tenho para te dizer? Somos corpo, alma e espírito. Você resolve os problemas do seu corpo aonde? Onde? Ué? Jesus levou tudo na cruz. O dia que você estiver ganhando neném, fica orando em casa. Não precisa da parteira, não precisa do obstetra, não precisa de nada. Tiver com uma doença, não toma remédio. Fica orando. Você tá entendendo que as pessoas querem espiritualizar tudo e não se dão conta que a gente é triuno, corpo, alma e espírito? Tá, e aí? Aí beleza, tá, eu entendi, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que fazer exame, eu tenho que tomar vitamina, eu tenho que ir no médico, se eu estiver doente, eu tenho que tomar remédio. Tudo isso, meus queridos, tudo isso ainda é Deus. Uhum. Tudo isso é recurso de Deus. Foi Ele que criou. Satanás não te quer são, não te quer sadio. É uma coisa tá entendendo? lógica. Satanás, ele quer que você coma porcaria o dia inteiro pra ficar bem doente, ficar diabético, ficar cheio de problema, pressão alta, colesterol e ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Essa é a intenção dele. Você tem que ser mais esperto que o diabo. Aí, quando chega na parte emocional, não. Aí é só orar. Não, desculpe, não é. Não é. Porque você não sabe que, por exemplo, o seu comportamento vem da sua infância. O seu caráter e tudo aquilo que você faz e todas as reações da sua vida vem da sua infância. Vem lá de problemas que você viveu junto com seus pais, junto com o ambiente aonde você foi criado. Me conta. E aí, como é que você vai resolver? Aí você tem medo, você tem ansiedade, você tem raiva, você tem frustração, você tem problemas de repetição na sua família, de casos de separação, você não consegue lidar bem com os relacionamentos, você tem problema de vícios. Vício não é físico, tá? Vício é emocional. Vício de quê? Vício de pornografia, vício de comida, vício de compras, vício de comida. Eu gosto de ver, né, que crente, ele, como é que é? Ele normalizou a gula. Aí ele diz assim, crente não bebe, não fuma, come. Ó. Gente, você tem que tratar o seu emocional. Comer demais é emocional. E como que você vai tratar? Me conta. Se você tá lá na igreja orando e até agora não mudou, não tem como disfarçar, né? Porque é gordinho, vai ficando, né? Vai comendo muito, as pessoas veem. Então, assim, pode disfarçar. Joga o tigrinho. Meu Deus! Isso é emocional. Então, tem várias coisas que você não sabe. Que você precisa de quem? Do recurso que Deus deu. Assim como você buscou o médico, buscou os medicamentos e buscou as outras coisas para tratar a sua parte física, na parte emocional existem terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. E quem que quer ajudar você? É o diabo? Não. Ele quer te manter preso, principalmente nos vícios. Da bebida, do álcool, desculpa, é a mesma coisa, do cigarro, da droga, da pornografia e de várias outras coisas que é vício, do celular. Né? Tudo isso vai afetar o teu corpo. Aí a gente entra na psicossomática. Se você der uma procurada aqui no nosso canal, você vai encontrar podcast que a gente explica psicossomática, dá uma procuradinha aí. E vai também te afastar de Deus, querendo ou não. Porque daí, só porque você ora, não quer dizer que você tenha comunhão com Deus, tá?
Porque às vezes você ora porque é religioso. Porque você aprendeu e é algo automático. Algo que você tem que ter uma obrigação. Você não precisa ter obrigação com Deus, não. Sabia? Pelo contrário, ele quer que você se entregue verdadeiramente, dependa dele. Como uma criança depende de um pai, de uma mãe. A questão é que você não quer depender de Deus, mas quer ser um religioso, um fariseu, como já sempre foi, né? Tá voltando, na verdade nunca acabou, né? A questão é essa. A letra... Aí a gente entra como a Marcia diz, a letra mata, por quê? Porque tu conhece a palavra e não aplica a palavra. Por quê? Porque você não medita na palavra. Porque se você vai lá, faz tudo correndo rápido, ai, já consegui, já bati o cartão, já deu. E aí, o que o fariseu acha? O que o fariseu acha? Tá todo mundo que errado. Porque ele sabe a letra, porque ele leu 20 vezes a palavra, então ele é melhor que os outros. Então a letra mata ele, sim. Porque E aí a ele gente não vai... vive a palavra. E a gente vai para a palavra novamente. Oséias 4:6 diz o quê? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento no geral. Não só da palavra, como qualquer conhecimento. Certo? O problema é que você está minando a sua mente com coisas que não estão te edificando. Ao contrário. Exatamente. Estão te destruindo. Tá, né? Que a gente, né? Já falamos, né? Já Fortalecer o emocional, fortalecer a mente. Tudo isso que... o nosso ministério é para isso. É para tua mente, é para o teu emocional. Nós somos um recurso. Um dos recursos que o Senhor deixa aqui na Terra. Não precisa ser com a gente. Mas você tem que vários, Tem né? vários. Tem mas vários você precisa ter um recurso. Entende? Trabalhando a alma. Você tem que abrir sua mente. Você tá preso. Tá aqui, ó. Fariseu. Romanos 12:2 diz o quê? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Não te amolde desse mundo. Mas deixe que Deus te transforma. Transforma o quê? Transforma a tua mente. Porque somente assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Quer dizer que você vai ter uma vida boa. A questão é, por que você está no meio do caos? Porque você não mudou a mentalidade. Pior, você está sendo manipulado pelo caos externo. Eu quero trazer uma informação aqui para você, bem interessante. O nosso ministério, ele é um ministério de ensino. Você sabe, né? São 5 ministérios. Profeta, apóstolo, pastor, evangelista e mestre. O nosso ministério, ele é mestre. Ele é de ensino. Mas você sabia que, se você for olhar para o ministério de Jesus, ele transformava a mente das pessoas através do ensino. 40% do ministério de Jesus era através de ensino. Sabe o que ele fazia? Através das parábolas, ele estava ensinando, mudando a mentalidade das pessoas. E depois, quanto por cento? 25% era pregação da palavra, porque já existia a palavra, né, gente? Quando ele ia na sinagoga, ele pregava a palavra. Ele pregava a palavra. E depois, 25% cura e libertação. Cura e libertação. Cura e libertação. De novo. Cura e libertação. Jesus curava e libertava. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes estão cativas. Cativas na mente, principalmente. Cheia de brechas emocionais, achando que brecha é só pecado, mas tá cheio de brecha emocional, falta de perdão, raiva, mágoa, ressentimento, um monte de porcaria dentro de si e tá achando que tá tudo bem. Não tá. Brecha. Você tá doente porque você tem brecha. A sua vida não tá boa porque você tem brecha espiritual. Você precisa de libertação. Outra coisa. E depois tinha lá 10%? 5% era louvor. Então, assim, se você for olhar para hoje, o que a gente vê? Grande parte das pessoas não querem mais ser ensinadas, não querem mais aprender a palavra, não tem cura e libertação. O que a gente vê o tempo inteiro? Emocionalismo.
Dopamina. Isso se chama dopamina. Dopamina É um vício, tá? é um vício. Você vai para a igreja, está viciado no quê? No arrepio. Nem sempre o arrepio é o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, ele é transformação. Até porque a palavra diz que o culto é racional. Por quê? Porque você tem que ter entendimento e sair transformado. O que a gente mais vê assim, ó. Como é que foi o culto? Foi uma benção. O que foi falado? Mas nem lembro. Tá, mas então, opa. Tá entendendo a lógica? Não tem transformação. Se não tem transformação, você fica no raso. Se você fica no raso, você se envolve no caos. Tá entendendo a lógica agora? Aí você não aprendeu a palavra, você não aprendeu, você não transformou e aí você continua se amoldando ao quê? Às notícias do mundo, ao que o mundo traz e diz para você. E aí você segue aquilo que o mundo te diz. E aí você não transforma, porque você acha que o problema não é seu, é o outro. Coloca aqui escrito aqui nos comentários. Como que você está enxergando agora? Se isso que a gente falou aqui agora, nesse momento, faz sentido, é isso que você está vendo? Ou é só nós que estamos vendo isso? Não, eu creio que não. Porque o Cauê teve aqui semana passada e falou exato. a mesma coisa. Assiste o Cauê aqui, tá? Inclusive, no final aqui vai estar o cardzinho para você assistir a entrevista com o Cauê O Cauê, ele viaja, né, o mundo inteiro. Vai nas igrejas. O que ele disse? Que as pessoas estão atrás de quê? Profetas. Profeta de Deus, gente, tem. Mas você não vai atrás do profeta. É o profeta que vem, que te entrega a palavra. Quando a gente precisa do profeta, a gente buscou alguma vez um profeta? Não. Ele vem. Ele vem, ele aparece e diz assim, oi, posso orar por vocês? Do nada. E a pessoa vem e entrega uma palavra. E aí a gente vai em outro lugar e aparece outra pessoa que diz assim, ó, posso orar por vocês? E ele entrega a mesma palavra. O problema é que você está indo atrás de homens para ouvir o que você quer, não o que Deus quer falar. Exatamente. Sabe por quê? Porque no fundo tu sabe o que tem que ser feito, só que você não faz. E aí nós temos um problema. Por que eu não consigo fazer, Jesus? Porque você está cativo na sua mente, você está cativo no seu coração, que é o seu emocional. Então você precisa de quê? De um processo de cura, de um processo de transformação. Acontece que no mundo de hoje, as pessoas elas estão acostumadas com o celular. E no celular é tudo muito rápido. Então elas querem tudo rápido. Elas não querem transformação. Elas não querem ouvir a palavra, elas querem milagre. Tudo rápido. Que Deus faça na vida delas, assim, tipo, Deus é o meu hospital, Deus é a minha farmácia, Deus é o meu banco, eu quero dinheiro, eu quero bênçãos, eu quero que os céus se abram, eu quero que caia bênçãos e bênçãos e bênçãos do céu, eu quero ficar rico, eu quero. Gente, aonde que você leu na Bíblia? Onde? Em que lugar foi que Deus ele quer te dar alguma coisa? Pelo contrário, é o que você tem que entregar. É quanto você dá, não é quanto você recebe. O evangelho não é para dar, para receber, é para dar. É o quanto você está disposto a entregar. Jesus disse, aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Eu não preciso mais de dinheiro, não preciso mais de riqueza. Negue-se. Negue-se. Tudo aquilo que você queria, negue-se. Aquilo que você queria, você não quer mais. Pegue a sua cruz. O que é a sua cruz? É o quanto eu renuncio. Jesus, ele pegou a sua cruz, ele renunciou tudo por você. O quanto que você renuncia pelo que Deus tem para você. Não é Deus tem para você dinheiro, riqueza, vida maravilhosa. Não. Deus tem para você um propósito. Se você vai ser rico ou não, isso não importa. O que importa é que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí vai estar caindo o mundo na sua volta e você não vai sentir nada. Você vai dizer assim, glória a Deus.
Tá tudo se cumprindo. As pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Ninguém lê. Eu não leio, eu tenho medo. Gente, pelo amor de Deus. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E ainda diz que você vai ser abençoado por ler a palavra. Então, vamos fazer um teste, né? Porque se você... A gente tá falando de tempo aqui, né? Tá. A gente já vai mais ou menos uns 40 minutos aqui de podcast. Se você conseguiu chegar até aqui, escreva assim, 40 minutos. Quero só fazer uma pesquisa depois. No próximo podcast eu vou contar quantos escreveram. Porque o pessoal não aguenta. Na verdade, ninguém aguenta. As pessoas ficam assim, 2 minutos, 3 minutos e estão saindo fora. Aí não muda a tua vida. Eu tô sempre na luta, tô sempre no deserto. Minha vida é isso. Pode orar por mim. Desculpa, gente, mas assim, você não faz um esforcinho. Eu não vou na igreja porque tá chovendo. Não vou na igreja porque tá frio. Não vou na igreja porque chegou visita. Não vou na igreja porque não sei o quê. Você não faz esforço nenhum. Você não quer transformar nada. Você só quer receber. Você é um crente Nutella. Desculpa. Você não quer entregar nada. Sua cruz é assim, é 2 palitos de fósforo. Olha a minha cruzinha. Por favor. Bom, o negócio é o seguinte, já tá que tá. Se o mundo tá cada vez mais confuso, cada vez mais caos e a tendência é essa, né? Então o que você precisa? Você precisa alinhar-se por dentro. Você precisa se organizar. Pensando nisso, sabe que a gente tá sempre pensando em ajudar você, né? A gente tá com um novo projeto, só que a gente tá recém montando, estruturando. E nos próximos podcasts a gente vai mostrar, vai dizer como é que vai funcionar, mas é algo assim, que é muito grande. Que você vai pertencer, que você não vai mais se sentir sozinho, que você vai ter recurso todo momento para poder andar por meio do caos. Sabe quando o povo estava no Egito que estava as pragas e nada tocou no povo do Egito, nos filhos do Senhor lá, no povo de Deus? É assim. É um lugar onde você vai estar, sabe, com recurso para poder caminhar no caminho. Então, segue as nossas redes sociais. Em alguns dias a gente vai estar divulgando isso aí. Isso é uma das notícias que a gente tem para dar. A outra notícia é a imersão para mulheres. Isso. O que acontece? O Senhor está falando muito comigo. Por quê? Porque a gente está vendo assim, diariamente, pessoas completamente perdidas. Perdidas dentro da igreja há 20, 30 anos e perdidas. Perdidas em que sentido? Não sabem quem são. Não sabem o seu propósito. Não fazem a menor ideia. Tentando viver a vida dos outros. Tentando... Sabe, quando que você se compara, quando você compara a sua vida com outra, porque você não sabe quem você é. Você não sabe o que você foi chamado, quer viver o chamado do outro. Então, o que Deus ele me tocou? Para fazer uma imersão, mulheres com propósito. Não é só uma imersão, é um movimento. É um movimento de mulheres que vão se levantar nesse tempo, assim como Débora se levantou num tempo de guerra. Olha a gente vivendo aqui um tempo de guerra. E guerra que vai começar contra a igreja, principalmente. Então, o Senhor está me chamando para fazer essa imersão, para que as mulheres, nesse dia, nessa imersão, possam sim entender quem elas são verdadeiramente, curar todo esse monte de mágoa e ferida e questões aí do passado, porque as pessoas elas vivem como elas vivem, porque elas vivem grudadas no passado, elas não se dão conta. Mas tudo que você faz está ligado ao que você passou. Então, curar primeiramente esse passado dessas mulheres, todas, solteiras, casadas, viúvas, separadas, todas. Mulheres que estão excluídas, muitas vezes que a igreja nem olha, não enxerga, mas Deus enxerga.
Inclusive, ele enxergou a mulher samaritana. Jesus, ele desviou a sua rota para encontrar a mulher samaritana. Uma mulher que já tinha 5 maridos. Então, o que eu tenho para dizer para você? Você, não importa se você é casada, qual é a identidade, a sua situação, venha. Deus quer falar com você. Deus quer te dizer quem você é. E principalmente, qual é o seu propósito? Você vai sair de lá sabendo. Com certeza. Que dia vai ser? Dia 16 de maio, às 18 horas, no Hotel Verde Plaza. E vou dizer para você, tem uma lista já de espera e tem pouquíssimas vagas. A gente anunciou e praticamente já tá lotado. Não sei se não vou ter que abrir outra turma numa outra data. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do podcast para você garantir a sua vaga. Já garanta a sua vaga, porque vai ser assim, ó. Tremendo. É uma imersão presencial aqui na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Em breve, na sua cidade. Em breve, vem muitas novidades online também. Quanto tempo dura? Desculpa, não falei, né? Em torno de 4 a 5 horas. Isso. Tá? Com intervalo, com cofre, com material, com tudo. Perfeito. Outra novidade, antes da gente fechar, né? Outra novidade é que vai sair agora, a gente vai lançar daqui a uns 2 meses, mais ou menos, 3 meses, a formação em terapeuta oficial do Instituto Transmitir. Né, amor? De tanto o pessoal pediu, e a gente estava, né, enrolado aqui na situação, mas a gente conseguiu gerenciar o nosso tempo, porque quando você quer, você consegue. Exatamente. E a gente já está produzindo a formação, com direito à formatura e tudo no final do ano, né? Exatamente. Prepara o seu coração, que você vai ser terapeuta cristão. Você vai unir aí chamado e propósito, tudo junto. E ajudar pessoas. Se prepara. E no final do ano, novembro ali, no máximo novembro, vai ter formatura. Isso. Em nome de Jesus. Amém. Então, assim, ó, segue nos acompanhando no Instagram ali, @itransmitir, no TikTok, @itransmitir, aqui no YouTube, Instituto Transmitir. Vai nos acompanhando nas redes sociais, que a gente vai divulgando, certo? E entre em contato para saber mais informações, né? Não esquece de deixar o teu comentário. Se você chegou até o final aqui, escreve assim, ó. Escreve no chat. O mundo pode estar em crise, mas eu não vou viver essa crise. Quero que você escreva. Chegou até o final, escreve. O mundo pode estar em crise, mas eu não vou viver essa crise. Se posicione. Eu quero ver quem é que vai se posicionar agora. Eu tenho uma para você, né? O caos externo, e aí você olha, inclusive para a sua casa, como que ela tá? O caos externo, ele revela o caos interno. Então, olha como é que tá fora, que você vai saber como que tá dentro. Dorme com essa agora. Ai, credo. Misericórdia. Queridos, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Compartilhe. Uma forma de você evangelizar, de ajudar o Instituto Transmitir, é compartilhando esse conteúdo. Coloca lá nos teus grupos lá, de amigo, da família, no grupo da igreja. Vai compartilhando, porque isso aqui é recurso que o Senhor está entregando. Certo? Então, quer glorificar, honrar o Senhor? Honra os recursos que Ele disponibiliza. É isso aí. Encerramos. Vamos deixar aqui em algum lugar aqui, por aqui eu nunca sei onde é que fica, né? O próximo podcast para que você possa maratonar. Sabe como você maratona séries do Netflix? Começa a maratonar e vai sendo transformado. Então, já clica aqui no próximo e segue maratonando e sendo transformado pela palavra, pelo conhecimento e tendo uma vida nova, né? Vivendo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero muito agradecer você. Eu quero te dizer que Deus quer falar muito com você e Ele fala através da palavra dele, tá? Então, use a Bíblia, converse com Jesus, peça orientação do Espírito Santo, não morra pela letra, tá?
seja vivificado pelo Espírito dentro da letra. É isso que você precisa entender, tá? Não seja um fariseu que só sabe a palavra e não usa. E venha para cá, para o Instituto, ser transformado. Como disse o pastor Jason, compartilha. Se você gosta dos nossos podcasts, né? Comece compartilhando. Comece enviando para as pessoas assim, assiste isso daqui, essa pastora tá bem louca hoje. Tá, meus queridos? Amo vocês, desculpa qualquer coisa, o Senhor, né? Ele quer falar. E esse é o tempo da transformação. Chega de ficar sentado só ouvindo. Vamos colocar em prática. Vamos praticar. Deus abençoe. Clica no próximo vídeo aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.